O Jornal Nacional entrou no porto de Itaguaí, no Rio, que bateu recorde de apreensão de contrabando na história do Brasil. No mês passado, o porto esteve no meio de uma polêmica. O delegado da Receita em Itaguaí reclamou de uma possível interferência política para tirá-lo do cargo. A reportagem é de Paulo Renato Soares e Arthur Guimarães. Em 3 anos, o porto de Itaguaí passou de porta aberta para cargas ilegais para campeão de apreensão de cargas. O número de contêineres retidos saiu de quase 0 para 250 em 2017. E no ano passado, fechou com 850 contêineres retidos. Esse gráfico mostra que, em dinheiro, as apreensões saltaram para quase R$500 bilhão. O porto de Itaguaí é o 10º do país em movimento. Recebe cerca de 5 mil contêineres por mês. São 150 mil toneladas de produtos que entram no Brasil por aqui. Importados principalmente pela indústria automobilística, farmacêutica e siderúrgica. É um porto pequeno, numa área isolada, mas que passou a despertar o interesse de contrabandistas que se escondem atrás de empresas de fachada. O porto está na rota de navios que chegam da China, com acesso a estradas que levam à cidade do Rio e a São Paulo. E, segundo auditores da Receita, tem histórico de falhas na fiscalização. O Jornal Nacional apurou que servidores que passaram por lá são investigados pela Corregedoria por enriquecimento patrimonial suspeito. A fiscalização no porto só ficou mais rígida a partir de 2017, quando a Receita Federal criou uma força-tarefa para monitorar cargas suspeitas. E o volume de contrabando apreendido superou o de portos maiores, como Santos e a aduana de Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira. O trabalho de repressão em Itaguaí ficou ainda mais forte em 2018, depois da troca de grande parte da equipe do porto e da chegada de um novo delegado, o auditor José Alex de Oliveira. Os auditores encontraram produtos com documentação irregular, fora dos padrões brasileiros e uma quantidade enorme de pirataria. Os principais produtos contrabandeados são brinquedos, roupas, eletrônicos e até tasers, armas de choque. Para fugir desse reforço da fiscalização, contrabandistas internacionais passaram a explorar uma brecha na lei. Eles continuavam descarregando no porto de Itaguaí, mas só passavam pela alfândega em 2 portos secos vizinhos, Nova Iguaçu e Volta Redonda. Portos secos são postos avançados da Receita longe do mar. Este gráfico mostra que, enquanto a entrada de produtos de empresas suspeitas caía em Itaguaí, aumentava nesses 2 portos. A força-tarefa da Receita passou a monitorar e cercar a entrada de produtos ilegais lá também. Auditores ouvidos pela nossa reportagem disseram que os contrabandistas voltaram para Itaguaí, mas desta vez com um volume muito maior de produtos para tentar afogar a fiscalização. Nesse galpão está a prova de que a nova estratégia dessas empresas que tentavam burlar a fiscalização não deu certo. A Receita diz que aumentou ainda mais o controle e continuou retendo os contêineres suspeitos. Tanto que hoje tem quase R$1 bilhão em mercadorias ilegais retidas aqui. Um recorde na história do Brasil. E foi justamente no momento em que o cerco ao contrabando se fechava que tentaram tirar o responsável por esse trabalho aqui do porto de Itaguaí. Num grupo de um aplicativo de mensagens, José Alex de Oliveira disse que foi informado por colegas de que havia uma indicação para outra pessoa assumir a alfândega de Itaguaí e que esse movimento estaria sendo feito por forças externas que não coadunam com os objetivos de fiscalização da Receita Federal, pautados pelo interesse público e defesa dos interesses nacionais. Esse boletim da Receita, do dia 10 de julho, traz a indicação de quem seria o substituto de José Alex, um auditor de Manaus. A tentativa de mudança no porto de Itaguaí foi considerada pelos auditores fiscais na época como mais uma interferência do governo Bolsonaro nos órgãos de controle. Não há uma justificativa técnica para essa troca. Então, essa troca não pode sinalizar que aquela percepção que há de que os órgãos de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro estão sendo desmontados, como Polícia Federal, Ministério Público, essa percepção poderá ser confirmada se vier alguém para a Receita Federal não comprometida com a continuidade dos trabalhos de fiscalização e de combate à lavagem de dinheiro. Auditores também disseram na época que a região onde fica o porto é dominada pela milícia. O Jornal Nacional apurou que o grupo criminoso atua do lado de fora do porto
vendendo proteção para quem faz o transporte de cargas. Fontes ouvidas pela nossa reportagem disseram que a troca no comando do porto interessava a grupos que buscavam conter a repressão ou liberar as cargas já apreendidas. A assessoria do Palácio do Planalto disse que não vai comentar o caso.